Shalom, shalom, meus diletos irmãos, tudo bem? Aqui é a professora Vivian Lopes, Astrofísica, e hoje é 4 de fevereiro de 2021 e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no livro do Apocalipse, hoje no capítulo 14, continuando a nossa jornada. E além da bibliografia que eu já mostrei no meu primeiro vídeo, e quando eu utilizo alguma coisa diferente, geralmente eu vou mostrando então nos vídeos subsequentes, para o estudo de hoje eu utilizei bastante o comentário de Wiersbe. A consulta no texto grego, eu estou usando o Novo Testamento Interlinear Analítico, da editora Cultura Cristã, o melhor que existe na língua portuguesa. Eu utilizei um pouco também da Bíblia comentada por Spurgeon. Eu não conhecia Spurgeon ainda, não tinha lido bastante sobre ele, e eu estou apaixonada, né? Então esse homem teve uma unção assim que é fora de série. Utilizei também um pouco de Norman Geisler nessa enciclopédia apologética aqui. Apologética é a defesa da fé. Utilizei um pouco de nomes e números bíblicos sobre o número 144, né? Um pouquinho do comentário da Bíblia Jeffrey, recém-lançada, estou gostando, e a minha querida Bíblia anotada, meu xodozinho, ok? Para a leitura que nós vamos fazer, como sempre eu leio o capítulo todo, né? Se você me acompanhou aqui, até aqui você já leu então comigo até o capítulo 13. E hoje, se o Eterno quiser, vamos ler o capítulo 14. Eu vou estar usando a versão BKJ, King James 1611. Tá bom? Como eu falei no Spurgeon, eu vou só comentar um pouquinho aqui, que eu comprei esse material aqui, maravilhoso, recomendo, só posso recomendar mais que fortemente. E tem uma biografia dele, né? Ele escreve maravilhosamente bem, muito ungido. Como eu disse, estou apaixonada. E aos 50 anos, Spurgeon já tinha fundado 66 instituições, escolas, editoras, orfanatos, seminários, muita coisa, né? Igrejas, livros publicados em vários idiomas, né? Isso aos 50 anos de idade. Mas ele sofria uma oposição imensa, né? E eu não sabia, está escrito aqui na introdução, né, que ele tinha uma pouca aceitação no ambiente religioso em 1856. Então, só para você ver que quando você está na média, né, você, como diz o ditado popular, não fede nem cheira, tá? Você não atrai essa oposição, mas se você quer viver num padrão acima da média, que é o único padrão, né, aceitável para os que estão no caminho de Deus, né, que é o caminho da excelência, você vai encontrar muita oposição. Como o Senhor Jesus disse na sua santa palavra, né, todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não quase todos, todos, né? Então, semana passada eu estava fazendo meus estudos e desceu uma menina aqui no condomínio de carro para a garagem do térreo, uma mulher, e deu uma buzinada lá e gritou: "Fala que é astrofísica!" Quer dizer, são coisas assim que você não entende, né? O que eu tenho a ver com essa pessoa? Se ela sabe que eu sou astrofísica, não sei de onde, ótimo. Mas assim, você falar um negócio desse, então é coisa de gente ridículo, né? E isso é o mínimo, né, que eu vejo por aqui dia e noite. É o mínimo, tá? O uso de crianças para insultar e zombando inclusive do nome de Deus. Então nós estamos, né, de fato, naquela geração do tempo do fim, né? Naquela geração que fica, sabe, no videogame lá, pou. Aí você pergunta o que você tá fazendo? Tô matando, né? Então te gera uma mente insensível, né? Uma mente de psicopata. Essa geração que queima mendigos na rua, né? Sem compaixão, desumana, né? Essas coisas estão desumanizando. E existe um sistema por trás disso. E a gente vai falar sobre esse sistema hoje, né? Que é a Grande Babilônia, certo?
Antes de começar o nosso estudo, eu quero recomendar ainda um material, tá? Eu quero recomendar o álbum do meu pai, Vivaldo Lopes. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá vendo? Muito bem feito. Vamos ver o encarte aqui. Olha só, tem um encarte bem legal, tá? Com as letras das músicas. São músicas consagradas no meio evangélico, tá? No meio cristão, e foi feito com muita qualidade. Para você adquirir por apenas R$15, você pode adquirir os arquivos, eu mando para o seu e-mail, ou você pode adquirir o álbum físico, tá? Ambos no valor de R$15. E se você adquirir o álbum físico, você também tem direito aos arquivos de áudio somente para você colocar no seu pendrive, ok? Entre em contato comigo pelo e-mail ten.alopes, Lopes com S, ten.alopes@gmail.com. E em outro vídeo anterior eu recomendei um livro muito gostoso de ler, Rir é Coisa de Gente Séria, do meu amigo, famoso professor de seminário e capelão na Santa Casa de Campo Grande, Adão José Pereira. E o pastor Adão lançou um outro livro, mais um na sua vasta coleção autoral, História da Igreja Cristã, pela editora Koinonia, por onde eu também editei um livro com a minha tia Vani Lopes. É impressionante como que esse livro, né, assim, não é um livro grosso, né, sumariza maravilhosamente bem a história da igreja cristã, que é uma coisa que todo mundo deveria se empenhar, né, pelo menos todos os cristãos, né, e que se interessam pelo cristianismo, para saber essa história, não é? Então, se você estiver interessado, e eu recomendo, entre em contato com o autor, capelão Adão José Pereira, por esse e-mail, adãojosépereira@hotmail.com, tá? adãojosépereira@hotmail.com. Vamos ao nosso estudo, então? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 14. E eu olhei, o apóstolo João, então vamos contextualizar, ele descreveu no capítulo 13 uma visão que ele teve de duas bestas, né? Uma besta emergindo da terra e uma besta emergindo do mar, representando um poder político global e um poder religioso. O poder religioso aponta para o poder político e faz as pessoas, né, se inclinarem para aquele poder político, que é um poder de dominação de todo o planeta. Tá? E esse poder, através de um governante, vai implantar um sistema de controle mesmo, né? Controlando as pessoas como gado, né? E ele vai colocar uma marca de identificação, e a marca ela tem o código 666, tá? Quando chegar a hora, né, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que portanto nos guia a toda a verdade, né, vai sinalizar para os filhos de Deus, é isso aí, não aceitem, né? E foi bem específico, a marca na mão direita ou na testa. Bom, agora o apóstolo ele tem uma outra visão, o apóstolo que estava exilado na ilha de Patmos, ele tem uma outra visão. E eu olhei, e eis que o Cordeiro, quem é o Cordeiro, o Senhor Jesus, estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. Nós já falamos sobre esse número, 144.000. Vou fazer uma mudança aqui de tela. Pronto. Aqui. Desculpa, aí. Bom, esse é o Monte Sião, tá? Em Israel, ok? E ele está dizendo aqui que ele olhou e ele viu o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue, né? Que prefigurava aquele Cordeiro do sacrifício mosaico, né? Prefigurava justamente o Mashiach, o Senhor Yeshua, que viria derramar o seu sangue
para pagar a sentença do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele viu o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Estaria ele falando desse Monte Sião? A palavra Sião aparentemente tem uma etimologia incerta, mas se for semítica, o que é o mais provável, né, significa castelo, tá? Então, pelo que parece, no céu existe um Monte Sião, né, do qual esse aqui na terra é um marco, digamos assim, porque existe uma cidade nos céus chamada Nova Jerusalém, que irá descer para a terra, tá? E esse lugar, esse Monte Sião aqui na terra, vai ser o centro do reinado messiânico para o mundo inteiro. Esse reinado do anticristo aí da grande Babilônia vai ter fim. A gente vai ver que um anjo vai anunciar isso para a humanidade, é um alerta, né? Não aceitem essa marca, esse reinado vai ser destruído. Ele vai durar muito pouco, vai ser o pior de todos, como o Senhor tem permitido monarquia, capitalismo, nazismo, fascismo, socialismo e tudo quanto é ismo que essas pessoas vão inventando. O único governo de fato justo, governo da paz, é o governo do Senhor Yeshua, que é o príncipe da paz, né? Então ele vai vir, né, no final destruir o mal. O Senhor vai deixar Satanás reinar, né, absolutamente. Ele vai reinar, o mal vai tomar poder completo. Então tudo que o nazismo fez, né, que é uma figura do reinado do inferno, né? Você vê até os números, né? O número de judeus que ele sacrificou, 6 milhões, 6,66. Então, são coisas que foram planejadas, né? Que ele planejou para ser assim, inspirado por demônios, não é? E uma figura disso vai voltar, né, quando chegar esse governo global, tá? Que a gente já vê claramente aí o caminho dele se aproximando, que é um governo absolutamente tirano, né? Você é só gado, e um gado extremamente maltratado. Satanás não se importa com absolutamente com ninguém. Odeia os servos de Deus e odeia os servos dele também, né? É o psicopata dos psicopatas. Muito bem, então ele está no Monte Sião, que pelo que nós entendemos aqui, está no céu, tá? Então ele está lá com 144 mil, lembra no capítulo 7, os 144 mil selados de Israel? Aqui não fala que é de Israel, então será que é o mesmo grupo? Eu sou flexível para admitir que pode ser um protótipo, um tipo de algo maior, mas a literalidade não pode ficar de fora, tá? Porque a Bíblia quer dizer o que ela diz. E quando é figurado realmente, não tem como você interpretar de outra maneira, tá? Então eu acredito que pode sim haver um grupo maior que está sendo representado por esse número. 144 mil é um número que representa a noiva, tá? A noiva. A noiva é o que? A mulher, ela foi a última criação de Deus, né? E ele feriu o homem e dele tirou a mulher. Isso não foi por acaso. O Senhor ali estava fazendo um ato profético, né? Que da ferida do lado do Mashiach, que é Deus encarnado, né? Ele tiraria a sua noiva, a mulher, né? Que são os seguidores do Senhor, né? Sejam judeus e gentios, né? São dois rebanhos, judeus e gentios, formando um só rebanho, o povo de Deus. Judeus primeiro, porque Jesus é judeu e veio, né, para o povo judeu, mas não exclusivamente para eles só, né? Para a salvação, a Bíblia é muito clara, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele veio primeiramente ali para a sua casa, não é? A Bíblia é um livro todo escrito por judeus, mas não é só para os judeus, ele é para a humanidade inteira, né? Para ser entrado em todas as nações, né? E aliás, é só quando esse evangelho for pregado a todas as nações é que virá o fim. Muito bem, então esses 144 mil tem o nome do Pai, né? O tetragrama YHWH.
em suas testas, ou seja, eles são selados. E eu ouvi uma voz do céu, olha só, um som do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, arpeando com as suas harpas. E eles cantavam, como se fosse uma nova canção diante do trono e diante dos 4 animais, ou a tradução melhor, dos 4 seres viventes e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Né? Então você vê que eles vieram de uma época extremamente difícil, né? De uma época de muita tribulação. E eles têm uma canção, tá? Porque Satanás não consegue roubar a nossa canção de adoração, de louvor a Deus, seja em que momento for. Não é? Seja onde for, eu louvo, sempre que posso eu louvo, não é? Vocês lembram do apóstolo Silas e Paulo, quando eles estavam na prisão, meia-noite, encarcerados, os pés amarrados, né? E as prisões não eram como as prisões de hoje, né? Eram calabouços, né? Eles estavam ali embaixo, né? Num lugar subterrâneo, com os pés amarrados, e à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Feridos e amarrados, estavam cantando, tá? Então Satanás não consegue roubar o nosso cântico. Nós sabemos a quem adoramos, nós sabemos em quem temos crido, e ninguém podia aprender aquela canção que vinha do céu a não ser eles, né? Porque cada qual sabe a experiência que teve, né? Provavelmente eles são mártires. Versículo 4. Estes... Tá? Quem são esses 144.000? Estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Então eles são virgens, eles são celibatários. A palavra aqui é exatamente essa, tá? Partenoi, tá? Eles são realmente virgens, celibatários. Então não adianta dizer que isso é um símbolo, né? Não, eles... Como eu falei em outro vídeo, né? O Senhor vai levantar uma geração de celibatários para uma missão muito especial, tá? Então não quer dizer que sejam só homens, tá? Mas nesse meio tem homens, né? Lógico, né? São homens e mulheres e eles não se contaminaram, tá? Eles são virgens, ok? No mundo de hoje, quando se zomba, né, da castidade, né? O Senhor Deus, quando foi enviar o seu filho, ele procurou uma virgem, não é? Muito bem. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, se eles são as primícias, é porque vem mais depois, né? Então, existe um grande avivamento que vai acontecer após uma grande dificuldade que já começou, né? A gente está aí vivendo numa época de pandemia que só vai piorar por enquanto, não é? E eles são, então, vieram numa época difícil, mas depois dessa época difícil, que vai só os sinais, né, que são como dores de parto, quanto mais se aproxima o momento do nascimento da criança, mais intensas são as dores. Quanto mais se aproxima a volta, né, a segunda vinda do nosso Senhor, mais intensos são os sinais no planeta. Tá? Maiores são as frequências de terremotos, de sinais, de catástrofes, de pestes, né, como a que estamos vendo, de fomes e de aumento da maldade, como eu expliquei, como eu falei, comentei, né, no começo desse vídeo. Então as pessoas, né, ficando psicopatas, né, com a mente num estado assim endurecido, né, desumano. E isso só vai aumentar. Né? Então eles são primícias. Na lei de Deus, né, dada a Israel, quando se tem a colheita, né, ele tira um feixe lá do seu trigo, da sua cevada, antes de qualquer coisa. Então ele tira um feixe ali e vai diante do sacerdote e ele sacode assim, move, né? Move esse feixe diante do sacerdote, tá? É uma oferta movida.
Então, eles é uma oferta das primícias, tá? E esses 144 mil aqui, eles são primícias, né? Para Deus e para o Cordeiro de um movimento, uma missão muito especial, tá? Numa época muito difícil da humanidade que está vindo aí, né? Nós já estamos nela, mas nem se compara, né, com o que vai vir aí. E na sua boca não se achou astúcia ou mentira, tá? Porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Então na sua boca não se achou mentira, tá? Esse é um mundo que jaz na mentira, não é? E as pessoas são capazes de muita coisa ruim simplesmente para não perder o emprego, não é? Quando eles foram examinar nazistas que fizeram monstruosidades, né? E entrevistaram essas pessoas, né? E descobriram, né? Por que você fez isso? Por que você seguiu essa ordem monstruosa? Né? E a pessoa, na maior frieza, responde: só eu fiz isso para não perder o emprego. Né? Então, eles escolheram de que lado ficar, não é? Mas esses aqui não se achou mentira na sua boca. E eu vi outro anjo. Um detalhe, nesse capítulo 14 aparece muito anjo, uns 6, vamos contar. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra. Então, esse é um detalhe importante sobre o evangelho. O evangelho não é descartável. O evangelho, uma palavra grega que significa boas novas, boas notícias. A boa notícia é que você tem jeito, né? Você não vai perecer, não vai desaparecer, mas você poderá ter a vida eterna, né, com Deus, ou tormento eterno. Vamos ver como é que é essa história aí, já nesse mesmo capítulo, tá? Então, esse outro anjo, ele está voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação e tribo e língua e povo. O evangelho, ele foi confiado aos seres humanos, né? A Bíblia diz que os anjos, eles ficam assim, eles anelam perscrutar, né, o evangelho, o mistério do evangelho, né? Mas esse é um privilégio que Deus, o Eterno, delegou a nós, as testemunhas, nós que vivemos, que sabemos, né, o que é o pecado, o domínio do pecado e o que é ser liberto desse domínio do pecado. Então o evangelho é nossa missão proclamar para libertar, né? Porque só o evangelho liberta, transforma, né? Há tantos casos de pessoas que viviam nas ruas, mendigos e tal, e tiveram a vida totalmente transformada, né? Saindo daquele estado, né? Ou eram beberrões, escravizados nas drogas, na pinga, na prostituição, na pornografia, enfim, tudo que não presta, né? Na rebeldia, na mentira, e foram transformados. Só o evangelho, não existe nenhuma pílula capaz de fazer isso. É só a palavra de Deus, só o Senhor que transforma, tá? Então, mas nesse caso aqui, né, seria assim, seria o povo de Deus que está sendo representado por um anjo? Não, aqui está bem específico, né? O apóstolo, ele viu um anjo voar pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra. Então, assim, mais do que isso, né? Então, aqui nesse momento, né, o próprio anjo está pregando o evangelho, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então vem um anjo e alerta a humanidade: olha, temei a Deus, dai-lhe glória. Ele está clamando essas mentes entorpecidas, né, de tanto jogo de mata-mata, né, de tanta realidade virtual cheia de imundície. Ele está conclamando essas pessoas a olhar para Deus, para adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar. Ele está chamando para o que os teólogos chamam de teologia natural, quer dizer, a própria natureza, né, ela revela que existe um Criador, né? O Karl Marx, o criador do comunismo, né, pregava totalmente o contrário, né? Mas as frases dele, honestamente, são burras, né? Eu vou dizer aqui, né, parece assim,
Parece não, uma mais burra que a outra, né? Então a mente se originou da matéria. Quer dizer, se eu pegar, né, um monte de matéria, vou pegar aqui um monte de celular, alfinete, será que vai sair uma mente disso? Né? Então a mente se originou da matéria, né? Então assim, são coisas assim que não são verdadeiras, né? Isso não é verdade, né? Isso não é racional, né? A gente faz conta, faz probabilidade disso e você vê que é matematicamente a coisa mais improvável do mundo, né? O racional é, se tem esse microfone, tem quem fez o microfone. Se existe esse computador, existe alguém que fez, ele não fez a si mesmo, né? Então esse planeta maravilhoso, o nosso corpo humano maravilhoso do jeito que é, a nossa estrutura, né, veio da matéria, não, né? Então esse anjo está chamando a atenção da humanidade, né? A teia da humanidade feiticeira que se voltou para o satanismo. Eu não quis colocar aqui, mas eu vou mostrar num outro slide. Semiótica, né? Semiótica é o estudo dos símbolos, então alguns símbolos que a gente vê que termina, descamba, né, no satanismo, né? Então o satanismo está ficando cada vez mais explícito e essa é uma reportagem da BBC. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo, tá bom? Que eu me recuso a colocar essa imagem aqui, mas você pode ver lá, né? É uma notícia de um trono com um bode, né, com duas crianças do lado e toda a simbologia que está lá, e eles convidando as pessoas para irem dançar com o diabo e querendo demolir nos Estados Unidos o monumento aos 10 mandamentos. Enfim, depois você pode ver por si mesmo a reportagem da BBC, tá? E vamos dar prosseguimento aqui. Então, esse primeiro anjo alertou a humanidade para a adoração ao Criador, não é? E seguiu outro anjo, tá? O segundo, dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Então Babilônia, vou ler de novo, Babilônia caiu, oh glória, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Então Babilônia, ela está representando aqui todo o sistema imundo, corrupto do mundo, tá? Tudo de televisão que é corrupto, né? Em toda forma de corrupção política, de parte financeira política, tudo que é imundo é a grande Babilônia, que vem da palavra Babel, que quer dizer confusão. Então vou mostrar aqui. Isso aqui era para eu ter mostrado, esqueci. Vou voltar lá, peraí. Eu tinha falado desses 144 mil que eles são celibatários, né? Partenoi, virgens. Então só para você não esquecer a palavra, eu peguei essa imagem aqui desse templo em Atenas, na Grécia, né? Muito famoso, Parthenon. Né? Então é um templo da falsa deusa Atena, ou templo da deusa virgem. Então para você não esquecer a palavra Parthenon, né? Então esses 144 mil eles são Parthenoi, são virgens, tá? Então nesse templo aí, que dizem que é o melhor da arquitetura grega, que sintetiza tudo da arte grega, eles sacrificavam donzelas para, entre aspas, né, óbvio, a segurança de Atenas, né? E continuam sacrificando até hoje, não é? Sempre os mais frágeis, né? Os covardes oferecem, né? Então, sacrificavam as crianças a Moloque, hoje legalizaram o aborto em tantos lugares, e o feminicídio é uma coisa absurda, né? Intensa, principalmente aqui no estado onde eu estou, Mato Grosso do Sul, no Brasil. Então, que cultura é essa, né? Então, ao invés das pessoas se sofisticarem, elas vão se bestializando, né? Se embrutecendo, né? E é uma reflexão: que tipo de educação você, mãe, você, pai também, né, está dando para os seus filhos, né?
né? Que é um cara que não sabe perder. Se termina um relacionamento, né? Para ele é mata, ou seja, é monstro, né? Mas o que chama atenção é que não tem só um, dois, é um monte, é muita gente, é muito monstro, né? Então de onde está vindo isso tudo, né? Então essas mães idólatras, né? Que ao invés de colocar limites, né? Deixa o cara fazer o que bem entende, né? Tá cheio, por aqui tá cheio. Então agora vai cair então a grande Babilônia. Sobre Babilônia, eu queria falar um pouco mais também. Ela representa esse sistema mundial, toda a corrupção do mundo, né? Mas durante a história ela foi interpretada de modo diferente. Então, quando chegou na época da Reforma, quando Roma, né, exercia aquele domínio horrível, tirano, né, os reformadores interpretaram a Babilônia como Roma, né? Roma faz parte, né? Toda a corrupção do mundo, todos os impérios, todas as ideologias corruptas, né? Tudo que não tem Deus, tudo que não é valor eterno, porque só o que vem de Deus é eterno, como ele. Não vem de Deus, então, essas coisas, né? E vão cair. Então hoje, né, a gente está muito além no tempo e já no fim das coisas, a gente entende muito mais, o nosso conhecimento é muito maior, tá? Então isso aqui não é Roma somente, é todo o sistema do mundo, tá? Então, só lembrando, Babilônia, ela ficava, né, Babel, numa planície chamada planície de Sinear ou Sinar, tá? E eu tive pesquisando um pouco mais sobre isso. E um doutor, né, um pesquisador, ele acredita que esse nome, né, Sinear, significa terra de Sin, que era a deusa Lua, né? E aí eu vou mostrar umas coisas aqui para você. Então, se você olhar nessa imagem aqui de baixo, né, que é uma representação suméria de Vênus, que é Star, né, a falsa deusa Star ou Star, aqui no meio seria Sin, e depois aqui nesse círculo o Sol, né? E isso foi passando não só pelo Império Sumério, né, mas do Antigo Oriente ali foi se espalhando pelo mundo, inclusive em Roma, bem mais tarde, né? Você via isso. Então essa estrela, né, passou a ser colocada dentro ou muito próximo a esse crescente, né? E aí eu coloquei aqui, você vê em vermelho aí a bandeira otomana, né? A bandeira otomana de 1844 a 1923, que é idêntico ao símbolo do Islã. Então você vê a estrela de 5 pontas e o crescente, né? Então isso, de onde vem isso? Esse é um padrão, né? Isso é muito antigo, né? Essa invocação aos deuses, ao deus Sim, ou deusa, né? Deusa Lua, era adorada lá em Ur, naqueles zigurates. Aí eu coloquei aqui embaixo, você vê a bandeira de Angola, tá vendo? Que existe uma conexão, um padrão entre comunismo e islamismo, tá? E eu acho que sugiro, né, que você procure ler a íntegra do Manifesto Comunista 1 e 2, que é um plano de dominação global, tá? E você tem no Islã também, que é uma doutrina de dominação global, né? Um califado global, né? E como isso dispara, né, muito terrorismo, né? Você tem aí uma quantidade enorme de terroristas que vêm do Islã, né? São uma minoria dos seguidores, né? Mas, né, você tem muitos milhões de seguidores. Então, a polícia estima que entre 8% e 10%, né, se voltam para esse extremismo, né? Terrorismo é a palavra, né? Então, quanto é 10%, né, de muitos milhões? Então, você tem algo aí que dispara isso, tá? Então eu estou chamando atenção para isso. Pode não gostar, mas estou falando a verdade, não estou? Né? Isso já tem livros, compêndios, artigos escritos sobre isso, tá bom?
E aqui coloquei também aí esse logo oficial, né, da ex-União Soviética, porque a gente vai falar de foice agorinha, né? Então, como uma maneira jocosa, né, de Satanás dizer que ele é o príncipe, né? Porque o Senhor Jesus, ele está segurando uma foice, a gente vai ver essa imagem já já aqui no capítulo 14. Ele está segurando uma foice para ceifar, né, a videira da terra. Né? Você tem a videira do céu, que é ele próprio, o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Né? Está lá em João capítulo 15. E a gente vai ver que o Senhor, ele vai cortar a videira da terra. Né? Vamos ver já já, chegando nisso aí. Certo? Vamos continuar então. Antes, né? Eu também fiquei intrigada, né, com o que é essa estrela. Que coisa. Desculpa, gente. Pronto, sempre aparece essa estrela aí. No início, eles usavam uma estrela de 8 pontas, né? E depois a estrela ficou de 5 pontas, né? No comunismo, a estrela de 5 pontas representa os 5 continentes, tá? E representa também 5 categorias, né? De operários, intelectuais e etc. 5 categorias, né? E quando você vê na magia negra, também é uma estrela de 5 pontas, né? O símbolo máximo dela, né? Que representa a cabeça do bode, né? E nem sempre tá de cabeça para baixo. Se você ler o artigo que eu vou deixar na descrição desse vídeo da BBC, na estátua, né, que eles fizeram nos Estados Unidos para homenagear Satanás, a estrela de 5 pontas, se você olhar a estrela na testa dele, nem está de cabeça para baixo, tá? Então, essa estrela, né, que é Vênus, Star, a Bíblia fala, define. Vamos ver quem é? Olha só, Isaías capítulo 14, 700 anos antes de Cristo, está falando contra o rei de Tiro, mas na profecia contra o rei de Tiro está uma descrição da queda de Satanás, né? Como só Deus consegue fazer uma literatura assim, ele é Deus, né? Por isso que a Bíblia é o best-seller de todos os tempos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então, estrela da manhã é uma alusão a Vênus, né? Que é a estrela mais brilhante ao amanhecer, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Tá vendo que coisa interessante? Além dessa história, né, da queda né, da estrela da manhã, tem uma mais revelação aqui, ó, que ele desejava estar no monte da congregação, no céu, né? Então, lembra que essa visão começa no Monte Sião, que certamente não é o daqui da terra, e sim esse daí, tá? Ó, exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Então, ele queria ser assim, contemplado, né? Adorado, né? Nesse lugar aí lá no céu. E exaltar o trono dele, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então é a justiça maravilhosa do Deus Altíssimo, aleluias, né? Então tem gente que acha que Deus é amor, não castiga ninguém, né? Essa é uma visão satânica, tá? Porque Deus é amor e ele é justiça. A justiça anda de mãos dadas com amor, né? Então, de Deus não se zomba, né? Infelizmente vi até hoje, esta manhã, vizinhos xingando o nome de Jesus, né? Bem de manhã cedo, né? Provavelmente tentando me acordar, como sempre eles têm feito já aí há anos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com eles, né? De Deus não se zomba, não é? Eles têm tido tempo para se arrependerem, como Deus deu tempo para aquelas nações na terra de Canaã, e elas não se arrependeram, né? E Deus enviou Israel lá como uma forma de juízo. Israel vai ocupar
então essa terra aqui que eu prometi aos seus antepassados. Mas quem estava lá não saiu antes da hora, saiu quando se completou a medida da iniquidade. E é o que vai acontecer, que a gente vai ver aqui nesse texto, né? Quando o Senhor ele vai vir ceifar a videira, né? Por quê? Porque os frutos da iniquidade já irromperam, né? Muito bem, então aqui está dizendo, né, que essa pessoa, esse ser aí, caiu do céu, né? Ó, estrela da manhã, filha da alva. Então ele foi comparado com uma estrela. E olha o que o Senhor Jesus disse em Lucas 10:18, ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Vamos continuar então. Então, Babilônia, o sistema corrupto desse mundo, né? Tudo que é corrupto, tudo que é imundo, tudo que é de lucro, tirano, desonesto, explorador, né? Explorar funcionários, enfim, tudo que não presta vem desse sistema chamado aí Babilônia, tá? E ele vai cair. Então, o primeiro anjo vem e alerta a humanidade: adorem a Deus. O segundo anjo vem: olha, esse sistema aí, Babilônia, ele vai cair, tá? E por que ele vai cair? Porque fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Então, ela é a grande prostituta, não é? E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso te parece alguma figura? Isso te parece alguma brincadeira? Isso aqui é muito literal, tá? Então vem o terceiro anjo em seguida e faz outro alerta para a humanidade. Olha, se alguém adorar a besta, né? Se alguém adorar a sua imagem, se alguém receber a sua marca na testa ou na mão, essa pessoa, né, esse homem, ele vai beber do vinho da ira de Deus, né? Então, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai pegar o cacho de uvas e espremer, né? E você vai beber desse cálice, né, do vinho da ira de Deus, né? Você vai ser espremido e vai mesmo, né? Vai dar mais detalhes disso aqui, tá? Então não aceitem essa marca. Então a marca é uma coisa literal, né? E não tem volta, né? Não tem volta. Aceitou isso, não tem salvação, em hipótese alguma, tá? Então veja que Deus manda os próprios anjos darem essa mensagem. Nós estamos dando essa mensagem, né? Mas, né, provavelmente anjos virão também dar essa mensagem, tá? É até o símbolo, né, de uma denominação religiosa, esses três anjos, né? Porém, o evangelho, nenhuma parte do evangelho é exclusividade de ninguém. Nós temos que pregar todo o evangelho, né? O evangelho eterno. Todos nós estamos imbuídos da grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem. O que vai acontecer então com quem receber essa marca? Vai sofrer a ira do Deus justo, né? E ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Se você acha que é uma figura, tá? A destruição de Sodoma e outras cidades iníquas daquela planície foi literal, com fogo e enxofre, tá? Sodoma, de onde vem a palavra sodomia hoje, né? Então, aconteceu, tá? E aí vai acontecer de novo, né? Com todos que aceitarem essa marca. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Então, quem receber essa marca não tem salvação, e eles vão ser atormentados. Olha só, a fumaça
sobe para sempre, mas você pode argumentar, mas é só a fumaça e eles foram aniquilados. Não me parece que eles vão ser aniquilados em algum momento. Ó, e eles não têm descanso de dia nem de noite, tá? Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome, tá? Enfim, vão ser atormentados, tá? Esse vai ser o destino deles. Tormento. Não tem descanso. Aqui está a paciência dos santos, verso 12. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E eu ouvi uma voz do céu. De onde veio a voz do céu? Me dizendo, escreve, abençoados são os mortos, que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. Então você vê que no livro de Apocalipse, no início, lá no capítulo 1, nós comentamos isso, né? Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, né? E aqui é a segunda bem-aventurança, né? Abençoados, benditos, né? Bem-aventurados são os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, para que eles possam descansar. Então é um contraste absoluto, total e completo com os adoradores da besta. Os adoradores da besta serão atormentados. E esses aqui, embora passaram pela tribulação, é só um pouco de tempo, né? Então os sofrimentos que nós temos nesse mundo, eles vão passar, né? Só por um tempo, né? Fica firme, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vai passar. E depois, ó, benditos, bem-aventurados são os que desde agora morrem no Senhor. Então morrer no Senhor é uma bênção. Né? Então eu não posso conceber, né, pessoas que ficam desesperadas com a morte, né? São só os que não têm esperança, né? Porque os que têm a bendita esperança, né, a morte é o descanso, descansou no Senhor, descansou das suas fadigas, nunca mais opressão, nunca mais zombaria, nunca mais sofrimento, descansou e entrou na delícia da vida eterna, né, com o Senhor. E aqui diz, as suas obras seguem com eles, né? Como disse o Senhor Jesus, para a gente acumular tesouros no céu, não aqui na terra. Tudo que você compra, pode ser o carro mais bonito, vai virar uma lata velha, né? Ele vai corroer, né? Tudo, né? Tudo, pela ação da entropia, inclusive. E entropia, né, as coisas seguindo no sentido da desordem, né? Então as coisas vão envelhecendo, as roupas vão envelhecendo, eu vou envelhecendo e você também. O universo vai envelhecendo, né? Mas no reino eterno, né, não é assim, não existe isso, né? Foi o pecado que mudou para essa ordem, para a desordem, né? Então no macro, né, a entropia caminha nesse sentido. Muito bem. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, verso 14, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, assentado sobre a nuvem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Por isso que eu coloquei a imagem da foice, né? E aqui é uma imagem do Senhor Jesus, né? Um como o Filho do Homem, tendo uma coroa na sua mão, uma foice afiada, né? E outro anjo, então já foram 3 anjos, esse é o 4º anjo que aparece aqui nesse capítulo. E outro anjo saiu do templo lá no céu, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. Então agora já é o 5º anjo, né? E outro anjo saiu do altar, 6º anjo, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. Vou chamar a atenção aqui
vinha da terra. Lembra que eu tinha te lembrado que o Senhor Jesus é a videira verdadeira e ele é do céu? Essa aqui é uma vinha da terra. A vinha da terra vai ser ceifada com a foice afiada, né? Porque as suas uvas estão bastante maduras. Então são os frutos da iniquidade, a vinha da terra, né, que produz a iniquidade, tá? E o anjo lançou a sua foice na terra e juntou a vinha da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. O Senhor vai pisar essas uvas malditas, né? E o lagar foi pisado fora da cidade. Que cidade? Com certeza Jerusalém. E saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Então o estádio é uma unidade antiga, né, de medida, de comprimento. Obviamente uma unidade que não se usa mais, né, que equivalia a aproximadamente 180, 185 metros. Então esse sangue, né, então ele vai percorrer uma extensão de aproximadamente aí 320 quilômetros de extensão e de altura, né, 1 metro, 1,2 metros de altura, né, até a altura, né, das rédeas dos cavalos, né, 1,2 metros por aí, né. Então é muito sangue. Vamos ver aqui, muito antes de Cristo, o que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o profeta Joel: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte, ajuntai-vos e vinde, todos os gentios. Gentios são os não-judeus. Em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, ou Jezreel, né? Pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, olha a imagem da foice aí. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. São os frutos da iniquidade. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Glorioso, né? Então aqui está relatando que vai acontecer uma grande guerra, não é? E a gente vai falar mais sobre essa guerra mais tarde, né? Seria o Armagedon, né? Então vai ser sangue que não acaba mais, né? Por uma extensão aí de quase 300 quilômetros, que é a extensão, praticamente a extensão de Israel de norte a sul hoje, né? E embora cada dia queiram abocanhar mais um pedaço de Israel, a gente não pode ceder. O que Deus nos deu é nosso, né? Tomemos posse, é nossa herança. Muito bem, meus queridos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A imagem da foice, né? Então isso me chama a atenção, tá? Essa foice com esse texto, né? Porque o Senhor Jesus tem a sua foice ali para ceifar a videira maldita, né? Os cachos de uvas, que são os frutos da iniquidade, ele vai espremer, e vai ser sangue para todo lado, né? Isso vai acontecer no vale de Jezreel, ali em Israel, quando as nações vão se ajuntar para irem contra Israel, e Deus vai se vingar ali, tá? Elas vão perecer ali, tá? Então isso me chama a atenção, que esse mesmo símbolo, né, sendo usado numa ideologia que prega um domínio sem a religião, né? Então eu vou citar aqui Norman Geisler,
né, que eu pesquisei um pouco aqui sobre a ideologia de Karl Marx. Olha só as ideologias dele. A crítica da religião é a base de toda crítica. Então, gente, olha só que coisa mais irracional, né? Então, imagina que eu vou criticar um teorema matemático, mas olha essa asserção dele aqui. A crítica da religião é a base de toda crítica. Então, tudo é para você criticar a religião, né? Olha só, o homem é a essência mais elevada para o homem, que era o primeiro princípio básico dele, né? O segundo, Deus é a projeção da imaginação humana, né? Deus não fez o ser humano à sua imagem, então ele está chamando Deus de mentiroso aqui, né? O ser humano fez um Deus à sua imagem, é mesmo? E o que resume, né, o marxismo é essa frase, olha só, a religião é o ópio do povo, as pessoas tomam a droga da religião, né? Então você tem uma pessoa fanática, né, que assim, né, que é um tirano, né? Então, se você acha que a ideia dele é só a parte financeira, não, né? A gente pode ir muito fundo nisso, né, com a teoria da evolução que inspirou o nazismo e outras atrocidades, mas ele escreve, né, escreveu isso, né, que a finalidade, que o único serviço que você poderia prestar a Deus era proibir a religião completamente, tá? Bem aqui, página 546 no verbete sobre Karl Marx. Então a ideia dele, né, ele tinha um ódio da religião, proibir a religião completamente, né? Então você está lidando com uma pessoa fanática que no âmago ela está contra Deus, né? Então olha aí o símbolo da foice, né? Você não vê um padrão? Bom, eu vi, né? Eu enxerguei isso, tá? Então, por hoje é só, tá bom? Fiquem com Deus, shalom, shalom, e até a próxima, se Deus quiser.